Bom dia, seja bem-vindo a mais uma live do nosso Corona Festival. Uma maratona de lives que está rolando desde o dia 23, onde eu sempre trago aqui para vocês, os meus conhecimentos. Conto com a ajuda também sempre de um especialista para que você possa ver os recursos que você já tem dentro de você para atravessar esse período de crise. E tem sido assim uma transformação, né, na própria vida, porque como eu tenho dito muito aqui nas lives, os nossos resultados eles dependem 80% daquilo que a gente é e só 20% do conhecimento técnico que a gente tem. E hoje eu trouxe mais uma vez aqui a Ale Camila, que é minha mentora na estruturação do meu negócio, para falar sobre algo que eu considero extremamente importante, não só quando a gente vai falar sobre negócios, mas a gente pode trazer esse conceito também para a nossa vida como um todo. E esse é o grande segredo, eu acho, assim, das pessoas que conseguem ter sucesso. E ela já está chegando aqui, então eu já vou chamando ela para já começar essa live. Isso é um conceito que ela aborda muito com a gente na mentoria, tanto na mentoria em grupo quanto na mentoria individual. E como eu sou apaixonada por esse tema, eu falei, não, tem que trazer ele aqui para falar com a gente sobre isso, porque eu acho que isso influencia muito nesses 80%, né? Na forma como a gente consegue se ver, se enxergar e até começar a agir, né? Então hoje a gente vai falar sobre identidades e eu vou deixar a Lê começar se apresentando aí para que depois a gente possa entrar mais fundo no assunto. Muito bem. Feliz de estar aqui mais uma vez, né? Tá gostoso, já tá virando uma rotina essas nossas lives, isso é muito bom. Bom, eu sou a Alessandra Camilo, bem conhecida como Ale Camilo, né? Sou mentora de negócios e eu ajudo empreendedores, né, a viverem de seus negócios, né? A criarem produtos e serviços, principalmente para quem trabalha na base de desenvolvimento humano, ou seja, quer transformar sua especialidade num conhecimento. Então, eu tenho ajudado aí, tanto em processos individuais quanto em grupo, diversos profissionais que estão se projetando para levarem os seus negócios aí para mais e mais pessoas, enfim, poder ter um bom fluxo financeiro, né? Para não precisar voltar para o corporativo, por exemplo. É exatamente a dor do corporativo. Tem muitas pessoas que se encaixam bem nessa forma de trabalhar, mas tem muitas pessoas que, né, querem, esse é um lugar que eu não quero voltar nunca mais. Eu acho que isso tem muito a ver também, já que estamos falando sobre identidade, até da identidade do trabalho, a identidade muitas vezes da corporação, né? E a identidade do empreendedorismo, enfim. Então acho que isso acaba também influenciando, né? Tanto aquilo que a gente enxerga como a forma do trabalho e a nossa identidade também, né? Aquilo que a gente, como a gente se vê e tal, então acaba fazendo, né? Tendo o afastamento, a aproximação ou o afastamento disso. E eu sou dessa turma aí que não quer voltar para o corporativo. Por Eu isso que eu também. fui procurar você lá no ano passado. Enfim, então, já que hoje o assunto é identidade, eu queria que você já começasse explicando para a gente, afinal, o que são as identidades, o que é isso. Tá, legal. Quando eu me deparei, né, com... Porque eu acho que a gente vive muita confusão mental em termos de quem eu sou, por que eu estou agindo de uma determinada maneira, por que eu consigo resultado em determinada área e outra não. E quando eu comecei a construir o que é o processo de identidades na minha cabeça, eu percebo que eu comecei a ter um fluxo melhor na compreensão
né, na compreensão de por que eu estou agindo de determinada maneira, por que eu travo e por que eu tenho resultados em algo ou não. Então vamos lá. O que são as identidades? As identidades, elas são construções psicológicas. Elas são construções psicológicas criadas pela mente. Então eu construo, todos nós, quantas identidades nós temos, né? Nós temos dezenas, sei lá, dezenas, centenas de identidades, porque sempre que a gente se comunica, sempre que a gente se apresenta para qualquer situação, uma identidade, ela está posicionada ali. Exemplos de identidade. Você tem uma identidade mãe, você tem uma identidade filha, você tem uma identidade empreendedora, uma identidade namorada, e dentro disso, cada momento, né, uma namorada, ela pode ter várias identidades, né? Ela pode ser uma namorada mais amiga, ela vai ter a identidade da namorada quando ela vai entrar num ponto de sedução, por exemplo. Então, dentro das identidades, né, a gente está sempre executando vários papéis, vários formatos dentro de uma identidade. Então, como ela é uma estruturação psicológica, e eu vou ter ela, querendo ou não, ela vai se fazer presente, quando a gente estuda identidades, o que a gente vai olhar? Para mim, a parte travou. Paty, você está me ouvindo? Tinha travado, agora que eu voltei a ouvir, então volta lá. Tá. Eu vou repetindo aqui, porque assim, provavelmente na gravação depois para o pessoal ela fica clara. Mas aí eu preciso colocar para você também, né? Então eu tenho uma identidade, essa identidade ela se apresenta de qualquer forma, querendo ou não querendo. Se eu estou em pé, se eu estou viva, tem uma identidade sendo exposta ali. Quando eu aprendo sobre as identidades, eu consigo dar mais musculatura, eu consigo ter uma visão para aquela identidade. Então eu consigo o quê? Eu consigo fortalecê-la, deixá-la uma identidade mais saudável, porque como ela é uma construção psicológica feita pela mente, então eu tive muitas interferências nessa criação, nessa construção. Então quando eu olho para isso, o que a gente vai fazendo? A gente vai refinando as identidades. Então eu tenho um aprofundamento na identidade, esse é um ponto importante que vai me fazer prosperar. E o segundo ponto é usar a identidade certa para o momento certo. Porque às vezes eu estou usando uma identidade que não é a melhor. E quando eu uso uma identidade que não é a melhor para aquele momento, aí vão me acontecer aqueles problemas que eu falei inicialmente na live. Ou eu vou travar, ou eu não vou performar aquilo que eu queria, ou eu vou me dar mal dentro de um comportamento, e me dando mal dentro desse comportamento eu posso, enfim, me arrepender, eu posso estar gerando ônus ali dentro de uma relação. Então, quando a gente conhece bem sobre a questão das identidades, é assim, ó, não é sobre mais performance apenas, mas é sobre mais felicidade. Então, isso são as identidades. Dentro das identidades tem dois conjuntos, dois pilares importantes, né? Então eu tenho lá a identidade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade nos negócios. Daí a gente pode. Qual é o conjunto de identidade? Porque se são centenas, eu não tenho a pretensão de trabalhar todas as identidades. Mas quais são as identidades dentro do negócio? Então, sabendo que eu tenho lá centenas de identidades e que a todo momento tem uma identidade minha, que ela está posicionada ali, então eu olho para o conjunto de identidades, eu preciso dar musculatura, eu preciso dar clareza e musculatura para essas identidades, e elas têm dois pilares importantes dentro delas. Uma são os papéis dentro da identidade. Essas centenas de identidade, todas elas vão ter um conjunto lá de papéis. Então, o que a gente olha quando eu vejo a identidade da Paty performando? Então, eu tô lá, tô vendo a Paty fazer as lives. Quem tá a identidade ali? É uma identidade dentro do negócio dela de posicionamento. Dentro dessa identidade de posicionamento, porque ela tá utilizando a live como um recurso para o negócio dela, eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar se ela tá dentro do pilar papéis. Qual é o pilar papéis? Eu vou olhar se a Paty está numa postura vítima. Como que está o discurso dela? Ela está numa postura vítima,
ela está numa postura, ela está num papel. Vamos falar aqui de papéis, porque depois eu vou falar de postura. Então, aqui é o pilar dos papéis dentro da identidade. Então, dentro dos papéis, eu vou olhar se ela está num papel de vítima, se ela está num papel de heroína, se tá, entendeu? Se tá muito, como que ela tá com a postura dela ali. Se ela está numa postura vilã agressiva, então o conteúdo dela traz muita agressividade, tá tudo errado e tal. Ou se ela está num papel que é o papel mais bonito, que é o papel de observadora. Então, esse é um momento, né? Esse é um papel, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais para esse lugar a gente vai. Então, o papel do observador, o papel do observador utiliza o papel vítima, utiliza o papel heroína, e ele vai utilizar o papel agressor, vilão, vilã aí. Só que ele sabe usar. Ele também, tudo isso que eu estou falando são construções psicológicas, mas é uma construção psicológica inteligente. Inteligente, né? Então tem uma identidade. Essa identidade, ela tem esse pilar aqui chamado esses 4 papéis, e do outro lado, aí a gente pode chamar de qual é a postura, né? Então eu tenho aqui os papéis, tenho a postura. Qual é a postura da Paty dentro daquela identidade? Quais são os papéis como que ela está dançando nos papéis, porque a gente anda pelos 4. E qual é a postura dela? É uma postura tomadora, é uma postura troca, eu só te dou algo se tiver algo de volta, ou é uma postura contribuidora? Então, aí aqui a gente faz outra amarra. E tudo isso eu estou olhando o quê? Ó, eu estou analisando toda a sua linguagem. É toda a linguagem que está trazendo isso. Então, quando eu dou musculatura para minha identidade, o exemplo que eu dei, a Paty posicionando, então ela está lá fazendo as lives. Como que ela está dentro dessa identidade de posicionamento? E quanto mais lives você faz, mais você vai tomando posse dessa identidade. Mais você vai melhorando a dança nos papéis, e mais você vai se encaixando melhor na postura de contribuidora. Porque não é para você entrar na live para tomar. O que é a tomadora? Ah, só tem 3 pessoas, também não vou mais fazer live. Acabo de entrar numa postura, no papel agressivo, e eu tô o quê? Tomadora. Se não tem ninguém aqui, se não tem ninguém, entendeu? Só que tem outros caminhos para você trazer mais pessoas para as lives, que não é simplesmente ligar a câmera. Então, esse conjunto, ele dá toda uma musculatura. E há toda uma base que é o quê? E nesse momento a gente consegue identificar se a Paty, em todo esse movimento que ela faz de identidade, se é uma identidade mais infantil ou mais adulta. Porque você pode ter uma excelente postura dentro da sua identidade, por exemplo, aqui de posicionamento, porém você pode ser uma mulher muito infantilizada. E não uma mulher numa postura adulta. Então, isso precisa ser desenvolvido também. Por quê? Crianças não abrem negócios. Percebe? Então, é todo esse movimento que ele é olhado, que ele é trabalhado. Didaticamente, né? Outro elemento que tem aqui é toda a identidade, como que se constrói? Como nasce uma identidade do jeito que ela é? Uma identidade, ela tá acima de um conjunto de valores. O que é valor? Valor é algo que é importante para mim. O valor é algo muito emocional, ele cola, né? E dentro de cada valor há um conjunto de crenças. Então, assim, ó, quando eu vou mexendo nos papéis, quando eu vou mexendo na base infantilizada ou base adulta, e quando eu vou mexendo na minha forma, né, de contribuir, então, isso tudo vai o quê? Isso tudo vai modificando as minhas crenças, né? E como é que eu desenvolvo, né? Como é que eu desenvolvo essas identidades? Talvez seja essa é a pergunta que você vai me fazer ou não? Vou te fazer essa pergunta em algum momento. Mas isso tudo que você está falando é muito importante e muito interessante. Acho que é por isso que esse assunto ele é tão fascinante, porque ele é extremamente complexo, né? E a galera que está entrando aí agora já vai apertando aí o aviãozinho para chamar mais gente para aprender
sobre isso, porque isso assim é um dos pilares lá da mentoria da lei. Ela está vindo aqui contribuir com a gente, entregar tudo isso, né, pra gente, e faz realmente muita diferença. Porque olha quanta coisa que ela trouxe, né, nessa construção do que é uma identidade. A gente ouve muito falar por aí, porque eu desempenho diversos papéis na minha vida, porque eu faço só, eu tenho meu papel de mãe, meu papel de mulher, meu papel de coach, meu papel de amiga, meu papel de não sei o que lá. Mas assim, o papel, ele é uma ocupação que a gente tem no nosso dia a dia. E a identidade é uma coisa muito mais profunda, que requer bastante autoconhecimento, autoexame, né? E a gente conseguir realmente olhar para tudo aquilo que a gente faz durante o dia, olhar para a nossa construção psicológica, para a nossa musculatura emocional e conseguir fazer tudo isso usando a nossa postura adulta, e aí vai tudo se encaixando, né, que eu tenho falado ao longo das semanas, e principalmente sem o nosso crítico extremamente ligado, né? Porque quando a gente vai fazer esse exame também com uma postura muito crítica, a gente vai naturalmente, para nossa postura infantil, a gente vai entrar num mecanismo de defesa contra a gente mesmo, contra esse esse olhar, né, para aquilo que, para o nosso resultado e para aquilo que a gente é. Então, assim, por isso que também eu trouxe a Lê, porque isso linka muito com a autossabotagem. Porque não adianta nada eu fazer toda essa minha construção da identidade se eu estou o tempo inteiro com um chicote nas minhas costas. Então, eu vou construir uma identidade muitas vezes frágil, ou num terreno que ainda não está preparado para essa identidade ser construída, né? Então, por isso que quem está chegando agora, depois volta lá para ver desde o início tudo que está envolvido naquilo que a gente está chamando de identidade. Porque se eu não faço toda essa preparação, se eu não compreendo bem todos esses pilares, eu não vou conseguir trabalhar as minhas identidades, seja no meu negócio, seja na minha vida, porque esse conceito de identidade também tem um impacto na nossa vida pessoal, também tem um impacto no nosso relacionamento, e por aí vai. E então, já que estamos falando de impacto, Ale, qual é o impacto de eu não saber trabalhar bem as minhas identidades no meu negócio? O que pode acontecer? Tá, qual é o impacto de eu não conhecer a minha identidade no negócio? Ele fica falho, né? Ele fica raso, ele fica raso, ele fica falho. Porque olha só que interessante, a construção da identidade, ela tá muito ligada ao que eu tô vendo no meio. Então, uma identidade é algo que está sendo ali replicável, porque já que eu posso aprender, então quando eu escolho aprender e eu fortaleço isso, eu posso ter mais, eu posso ter melhor. E quando eu deixo as pessoas colocarem em mim o que é aquele modelo de identidade, e a pessoa está colocando a identidade dela para mim com base no próprio modelo de mundo dela, e eu não faço uma análise crítica sobre isso, então pode ser que eu não consiga atingir aquilo que eu quero, né? E eu acho que uma coisa, e é uma coisa que vem acontecendo muito comigo, no meu próprio negócio, na minha própria vida, se eu ainda não tenho o que eu quero, se eu ainda não tenho o que eu quero, com as minhas identidades do jeito que elas estão, eu preciso preciso experimentar coisas novas. Então, se eu não tô, se um ponto do meu negócio eu não tô bem, eu não tô feliz, se algum ponto poderia ser um ponto da minha vida pessoal, eu não tô feliz, quer dizer que todas as estratégias que eu estou utilizando, elas não são as que vão me levar para onde eu quero, porque se eu estou utilizando elas e eu não cheguei onde eu tô, eu preciso me liberar para poder experimentar o novo, para poder experimentar o novo, para alcançar novas identidades, sabendo que se eu não gostar desse novo, eu posso voltar para aquele momento, para aquele ponto, né? Para aquele ponto que eu estava. Então é muito um olhar novo, né? O que fortalece as identidades dentro, né, do negócio, ele vai ser muito assim, onde eu estou buscando conhecimento, qual é o tipo de conhecimento que eu estou buscando, né? Quando eu trago, por exemplo, esse tema aqui, muita gente pode falar, nossa, nunca tinha parado para olhar para esse tema e talvez não nem para olhar para esse tema assim. Então, à medida que essas pessoas elas se propõem
né? Elas se colocam disponíveis para aprender algo novo, elas começam a ligar pontos e a ter uma compreensão melhor. Esse é um movimento. O outro movimento é quais são as pessoas, né? Com quais pessoas eu tô me movimentando, né? Como são as identidades dessas pessoas? Essas pessoas, elas já têm algo que eu gostaria de ter? Elas estão se movimentando num ponto crescente para ter isso? Então, isso quer dizer que eu vou... como a Carol Dweck fala no livro dela, né? Sobre o mindset fixo e o mindset... Esqueci como que ela fala o outro, mas é um mindset, um é fixo. São aquela... Eu penso coisas sobre a vida assim. Então, até aqui eu pensei sobre isso, então eu não estou disponível para um mindset maleável, não lembro agora como que ela coloca aquele ponto. E a construção de identidades, ela é exatamente isso, né? A gente fica muito preso aos padrões que nos trouxeram até aqui. Meu celular tocou. Meu celular tocou. Tá. E a gente não fica disponível, né? Então eu não fico disponível para experimentar algo novo. Então esses movimentos, eles vão me levando para algo diferente, né? Para trazer algo diferente. E aí, respondendo sua pergunta, né? Quais são as identidades que eu preciso ter dentro de um negócio? É isso que você me perguntou? Ou não? Não, eu tinha te perguntado o impacto que isso pode ter nos nossos o negócios impacto. quando a gente não consegue trabalhar bem as nossas identidades. É ficar dentro de uma mesmice. É eu ficar é eu achar que sou vítima da situação, que as coisas estão dando certo para outras pessoas, porque elas têm dinheiro, porque elas são mais inteligentes, porque elas, entendeu? E não é, todo mundo pode. A gente tem uma abundância muito grande, né? Então o impacto é eu não conseguir experimentar coisas novas, ver mais alternativas. E experimentar coisas novas e o principal tem atividades que você precisa fazer para o negócio dar certo. Tem atividades que você precisa literalmente executar de forma consistente para o negócio dar certo. E se você não tem isso bem fortalecido na sua identidade, você não consegue cumprir com aquilo. Por exemplo, pessoas que vão ficar muito focadas na opinião alheia. Nossa, uma pessoa falou mal de um conteúdo meu. Então, essa pessoa, ela dita a minha regra. Aí ela falou mal do meu conteúdo, aí eu não apareço para falar do conteúdo. Não apareço mais para colocar o conteúdo para fora. Isso é ruim. Entendi. E a gente necessariamente tem que trocar de identidade ou a gente pode se aprofundar dentro de uma identidade que a gente já tem? Não, você se aprofunda. Na verdade, você vai mais fundo nela. Porque as identidades, é muito fácil a gente identificar as identidades. Identidade mãe, né? Você não fala assim, vou sair, você tem que usá-la no lugar certo, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma identidade no seu trabalho onde você utiliza de uma liderança para adultos. E aí você leva essa identidade para criar o teu filho. Então, é uma liderança para adultos, há uma postura aqui por trás dessa identidade. Aqui a gente está dizendo se a identidade está assertiva ou não, mas você usa. Aí, quando você vai usar com teu filho, você vai e usa aquela identidade gestora de liderança autoritária com o filho. E você vai ter... E tem uma outra persona, né? É um outro papel, como você falou. Então tem a identidade mãe, aí dependendo do tópico que a criança trouxe, a identidade amiga, aí tem a hora que você tem que vestir a sua identidade criança para conversar determinado ponto ali com a criança. Então a gente está sempre dançando nelas. A questão é como eu consigo ser uma pessoa mais assertiva dentro das identidades. Só que para eu ser uma pessoa assertiva dentro das identidades, eu preciso aprender a navegar nelas. E aí que entra a profundidade. Então, eu aprofundo mesmo o que é uma boa identidade mãe, né? Então, há um aprofundamento aqui. E qual momento eu vou utilizar? Porque não é porque é de uma mãe para um filho que eu vou usar sempre a mãe. Pode ser que com o filho, dependendo do que ele traga, eu mesmo sendo mãe, tenho que sair da identidade mãe e ir para a identidade amiga. Então, há um aprofundamento
e aprender a dançar, aprender qual eu vou utilizar. E é muito sutil a troca. É muito sutil a troca, né? A gente já conversou isso em algum momento. Então, a gente está fazendo uma live. Aqui é uma identidade de posicionamento. A gente está trazendo conteúdo. Então, assim, qual o momento que eu posso aqui vestir a identidade de sua mentora? É muito sutil o momento que eu tenho que só trabalhar o conteúdo e usar a identidade de posicionamento. E se eu devo ir para a identidade mentora ou não. Porque pode ser que em algum ponto faça total sentido. Só que tem que fazer sentido para mim, para você e para a audiência. Para a audiência. Ó como é sutil. Por isso que lá no início você estava falando da importância da gente ter esse nosso papel de observador também bem estruturado, né? Bem assim, a gente está consciente disso porque é no observador que a gente percebe o melhor momento. É no observador que a gente consegue ter essa flexibilidade e conseguir fazer essa dança, porque a vida é tantas coisas e uma das coisas que a vida é uma dança, né? A gente conseguir fazer esse movimento todo, né, de uma forma leve, de uma forma bonita, de uma forma harmônica e que todo mundo que esteja participando dessa dança consiga fluir também nesse movimento, né? E a flexibilidade, ela só pode vir do autoconhecimento, né? Porque quando eu não sei tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, aonde eu vou dançar? Eu vou ser flexível com o quê? Se eu nem sei quais são os recursos que eu tenho dentro de mim. E aqui, quando a gente fala, né, de identidade, os nossos recursos mais poderosos são os nossos valores, que é o nosso motor, né? É aquilo que vai basear as nossas decisões e as nossas crenças, que são o quê? A forma como a gente vai ver o mundo. Então, se eu não sei quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, e quando a gente fala de crenças, não tem como não falar de sabotadores, porque é aqui o mental também. As crenças e sabotadores vão andar muito juntos, porque dependendo da crença que eu tenho, principalmente as crenças limitantes, né? Aqueles pensamentos que não me potencializam, que não me fortalecem, que eles me jogam para baixo. Quando eu vou para esse movimento para baixo, eu vou puxar os meus sabotadores para me defender. Então, se eu não sei tudo isso, como é que eu vou ativar, né, as minhas identidades? Não tem como. Realmente vai ser uma coisa que vai ser rasa. Não tem como, por quê? Porque, assim, vai ser rasa porque a gente tem. Independente da gente saber ou não, a gente tem isso. E aí fica no rasa porque se eu não conheço, eu não consigo utilizar tudo aquilo como recurso, como ele realmente deveria ser, né? É. Faz sentido? Faz total. E assim, esse trabalho bonito que você faz, né, ligado aos sabotadores, e aí ele vai linkar tudo isso, a gente sai de um sentimento que eu vejo que é o que mais atrapalha a gente na vida. Não é só nos negócios, mas eu acho que na vida, né? Porque quando eu tenho um embasamento ali, eu descubro, né, quais são os meus valores, quais são as crenças que estão sustentando aqueles valores e quais são os padrões que eu venho repetindo da infância e tudo mais que vão estar ligados ali nos sabotadores, eu paro de tentar ser. É. Né? Que é uma das maiores causas do sofrimento humano. Quando eu tento ser uma mãe, uau. Eu tento ser uma gestora de negócios, uau. Eu tento ser uma namorada, uau. Eu tento ser uma irmã supimpa de uau. Então, quando eu paro de tentar ser e tudo aquieta, aí quem sobe, o meu observador, ele automaticamente quase, né? Ele sobe mais e aí eu calo eu começo a entrar no processo de calar os conflitos internos, né? Porque eu tento ser, porque eu tô cheia de conflitos. Então, há todo esse movimento. Então, quando eu paro de tentar ser, eu apenas sou. Ah, mas isso que você é não é bom para mim. Tudo bem. As coisas vão se organizar. As coisas vão se organizar. Agora, quanto mais eu tento ser, eu também continuo não sendo aquilo que talvez seja adequado, né? Então eu fico com uma... Só que é mais leve, né? Quando eu sou quem eu sou e não te agrado, é muito mais leve do que quando eu tento ser. Porque ao tentar ser, provavelmente eu também não chego no que você quer. Uhum. É verdade. É bem verdade.
E acho que a origem de tudo isso é justamente a nossa mente mesmo, né? É o nosso ego, é essa tentativa que a gente faz de se encaixar, de ser aceito, de ter significância, de ter importância, nesses papéis que a gente ocupa na vida. Então, eu vou para o meu mental e ali eu entendo que eu não posso ser quem eu sou. Seja no contexto pessoal, seja no contexto dos negócios, aí eu fico tentando ser, como você falou. E aí, no tentar ser, eu não tenho a minha identidade, ela não flui, né? Porque ela não vai estar Não. ali com os meus reais valores, as minhas crenças potencializadoras, e ali eu fico só no meu modo crítico, com os meus sabotadores, porque a gente é a gente é aquilo que a gente pensa, porque a gente se transforma naquilo que a gente repete pra gente consistentemente. Então, eu acho que isso é muito importante a gente dar, né, esse passo para trás e falar, caramba, o que está acontecendo aqui dentro de mim? O que tá sendo repetido aqui? Porque isso está moldando a nossa identidade também, né? Então, assim, e esse silenciar é justamente isso, você conseguir ter consciência do jogo interno que está acontecendo aí dentro de você. É. É um momento, é um movimento que a gente tem que ser mais egoísta, né? Porque quem Uhum, tenta ser, tá tentando ser para alguém, para alguém. Aí quando você tira as pessoas do foco e você começa a falar, deixa eu experimentar o que é mais gostoso, o que é melhor para mim. Aí uhum, eu vou saindo desses processos, né? Eu vou fazendo um movimento mais devagar e eu vou me expondo mais, porque eu começo a falar mais, ó, isso daqui é um espaço que eu quero que você respeite, isso daqui é importante para mim dentro da nossa comunicação. E olha que bonito, né? A gente fica tentando ser para os outros, as identidades projetadas tentando ser para outras pessoas. Quando você se volta para você no sentido de e o que eu quero para mim, e você começa a expor isso para as pessoas, você entra num ponto de exposição e vulnerabilidade. E automaticamente as pessoas também se conectam. Aquela mesma pessoa que você estava tentando ser para ela se conecta a você sim, só que de uma forma mais bonita. E quando ela vê você uhum. expressando, você, sendo quem você quer ser de verdade, você automaticamente cria um magnetismo que libera essa pessoa para que ela seja quem ela quer também. Porque quando você tenta ser para alguém, automaticamente você tá se conectando de uma forma com a pessoa que ela tenta ser para você também. Então, entendeu? Dentro das nossas confusões, a gente se encontra. Então, você continua conectado àquelas pessoas. Algumas pessoas elas vão passar na sua vida. Alguns clientes, alguns amigos, alguns familiares. Agora, a grande maioria dos clientes, dos amigos e dos familiares, a gente quer continuar conectado a eles. É importante pra gente. Só que aí você vira uma fonte de inspiração. Por quê? Porque você Uhum. está aprofundando na sua identidade, você está se experimentando e aquilo é magnético. Aí as pessoas veem aquilo. Então, é aquela coisa da liderança. As pessoas seguem o nosso exemplo, não o que a gente É. fala. Não o que eu falo. Você tem que seguir isso porque eu sou mais velha, porque eu já tenho experiência, X tal. Assim não é gostoso. Agora, quando a gente vê o comportamento de uma pessoa, e ali aquilo, nossa, olha o que aquilo está fazendo na vida daquela pessoa, ela está brilhando mais, ela está diferente, ela está se expressando mais, aí eu automaticamente eu tenho uma conexão. Então, quando a gente para de tentar ser, a gente não separa, a gente une. Que interessante. É verdade. E toda separação, né, toda divisão acaba sendo fonte de sofrimento, né? E aí quando a gente une tudo isso que a gente une os nossos valores, os nossos pensamentos potencializadores, o nosso sábio, as nossas crenças que mais nos impulsionam, a gente une a nossa essência, a gente une as nossas identidades e as identidades fortalecidas. Cara, a gente se transforma
sei lá no quê. E como eu tenho falado muito, a gente une também a nossa dor, a gente une também a nossa sombra, né? Porque não adianta a gente querer separar isso e dizer isso aqui, não, isso aqui não é bonito, isso aqui eu não quero. Não, você tem que querer, você tem que integrar tudo isso, porque isso também te ajuda a você chegar realmente na sua essência. E quando a gente chega lá no nosso núcleo, aí todas as identidades fazem sentido. A gente consegue dançar muito bem entre cada uma delas e todas elas estão bem, estão limpas, né? Estão assim na maior verdade delas, né? Assim, e não no tentar ser. Elas estão sendo. Eu acho que isso que é É, o deveria ser o nosso objetivo, né, principal na é, vida e nos negócios, né? é como aquela... Tem uma historinha que o pessoal conta. Como é que você enche um vaso, né? E aí tem a ordem, né? Primeiro você coloca as pedras grandes, depois você coloca as pedras menores, e aí cabe mais, depois você coloca areia, e depois ainda cabe água. Então, quando você, se você olha, né? Se você olha para algo, então assim, quais são as pedras, quais são as identidades, quais são as primordiais que a gente tem que cuidar? Então, quando eu olho para essas maiores, automaticamente eu vou dando lugar para as outras coisas, até que eu chego, né, nesse processo de refino. Então, eu olho para identidades, eu olho para valores, eu olho para crenças, eu olho para os meus sabotadores, e aí o vaso fica completinho e ele tem a beleza de tudo aquilo. E ele Uhum, fica sólido, né? Fica uma coisa palpável, fica uma coisa bonita para dois movimentos, né? Para o seu movimento de vida e para o seu movimento de contribuição genuína, né? Genuína, profunda com a vida de outros. Sair um pouco dessa mesmice, né? Por isso que a gente tem que olhar com bastante carinho quais são as pessoas que nós estamos nos relacionando. Porque quanto mais você navega por um mundo raso, mais rasa seremos, né? uhum, Agora, quando a gente dá passos, né, isso requer o quê? Requer tempo, requer dinheiro, requer energia, requer você ir para lugares novos, e nem todo mundo está disposto a isso, né? Então, assim, quando a gente faz esse caminho, que ele é tortuoso, mas ele é trabalhoso, sim, mas ele traz resultados palpáveis para a nossa vida, automaticamente a gente já começa num processo de influência. E aí outras pessoas são beneficiadas, né, por isso, porque isso tem valor, né? Isso tem valor. E não é um bicho de sete cabeças. A pessoa fala assim, ah, eu estou perdida, eu acho que não tenho solução. Tem sim, tem solução sim. A questão é, você topa pagar o preço? E antes de você topar pagar o preço, a pergunta é assim, ó, você topa experimentar? Porque tem que experimentar o novo. Por que eu tenho que experimentar o novo? Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para outro lugar. E você não está conseguindo aquilo que você quer. Então, uhum. aqui é um ponto de coragem muito grande. É um ponto de coragem muito grande. Por quê? Você sai de um ponto de sabedoria, se é que você chama isso de sabedoria, onde você está, e você tem que ser completamente vulnerável para o outro. Quem é o outro? Os outros que estão te ensinando, que estão te levando para um novo momento. Então, esse movimento, ele requer muita coragem, muita Uhum. coragem. E sabendo que, se não der certo, você pode a qualquer momento voltar. É, exatamente. Requer coragem porque a gente sai daquilo que a gente conhece, né? Então acho que essa sabedoria é a segurança, é o conhecido, né? Aquilo que eu já domino, independente disso estar me fazendo bem ou me fazendo mal, é aquilo que eu sei, né? Então muitas vezes é a dor que eu já sei lidar. E é a coragem porque, cara, cada escolha é uma renúncia, né? Então, assim, para eu me transformar em alguém diferente, para eu ir para o meu próximo nível no meu negócio e por aí vai, alguma coisa vai precisar ficar para trás, né? E quando a gente tem essa, essa clareza, é mais fácil decidir e sustentar a decisão, né? Sustentar a decisão é fazer exatamente aquele conjunto de ações que você precisa para colher aquele resultado, para o que você disse sim no momento da decisão, né? É, é o... Primeiro você precisa de coragem. É a história da piscina. Ah, eu não sei nadar. Se joga.
Se você não sabe nadar e a piscina é funda, o seu instinto vai fazer você se jogar e ficar na beirada, até que você faça os seus primeiros movimentos. Então, aqui é um ponto de coragem. E a gente precisa ter bem claro, né, com base nisso que você falou, que é assim, ó, todo posicionamento é divisivo. Toda vez que você escolhe algo, você está renunciando, né? Uma decisão é uma cisão, é um corte, né? Então, todo posicionamento ele é divisivo. Então, ele começa com coragem, ele começa com experimentação, e esse experimentar é experimentar o novo. Quem eu preciso deixar para trás? Você deixa coisas, pessoas, você deixa para trás. Depois, num momento bem bonito, você resgata tudo isso, né? Mas é o processo. Eu preciso ser uma pessoa egoísta comigo para uma construção de identidades. Por quê? Porque eu tô tendo muita interferência do meio para aquela identidade que eu tô. E algumas já estão bem estruturadas. A gente percebe que em alguns pontos, algumas identidades estão bem estruturadas. Eu posso olhar para essas minhas identidades que estão funcionando bem, qual é a estratégia que elas utilizam para eu trazer. Mas eu vou ter muito ponto disso, de coragem, de experimentação e sempre sabendo, ficando bem com isso. Que sempre que eu escolho por algo, eu renuncio. E que todo posicionamento, ele é divisivo. Por quê? Outra coisa mais ampla da identidade é assim, uma identidade ela está abaixo de uma egrégora. Então, por exemplo, a gente decide empreender. A gente está dentro da egrégora a gente está dentro da egrégora do empreendedorismo. Então, tem regras, tem coisas. Uma pessoa é evangélica. Ela tem lá, a religião é um posicionamento, ele é divisivo. Você é evangélico, você não é evangélico tal, enfim. Né? Então você segue o quê? Você segue regras ali. Você segue regras, você está andando com pessoas que pensam como você. Então a gente, né, sempre que a gente... O posicionamento ele é divisivo e sempre que eu escolho por algo, eu não sou mais livre. Eu escolho o que eu quiser, eu sou livre. Não, você não é livre. Você pertence àquele grupo. Você pertence àquela egrégora. Tem regras ali. Então, a pessoa falou assim, ó, para você dar... todo mundo tá dando certo no empreendedorismo e eu não tô dando certo. Você tá furando algumas regras. Você tá furando algumas regras. Não tô tendo uma vida bonita dentro daquilo. Pode olhar com carinho. O problema é que você não é mais livre e você faz parte daquela egrégora. Só que várias coisas você quer fazer do seu jeito. E tem um momento que você vai fazer as coisas do seu jeito. É quando você já sabe aquela dança. Você já conhece, você estudou. Por isso que vem a coisa. Quais são as pessoas que eu estou andando? Então você tem um contexto diferente. Isso é contexto de produtividade, né? A gente quer muito se posicionar. Por que muitas vezes no posicionamento as pessoas falham? Eu começo a fazer algo e paro. Porque você não cuida daquilo num formato de profundidade. E aonde que está esse formato de profundidade? A sua identidade ela não está fortalecida. Ela não está fortalecida. E como é que então, eu olha fortaleço... quantas pequenas regras, né? Vai, fala aí. Termina seu raciocínio. Você ia fazer uma pergunta. Como é que eu fortaleço? Que eu fortaleço, que eu desenvolvo as minhas identidades. Eu fortaleço as minhas identidades com o conhecimento certo. Então, eu preciso querer saber mais sobre o que são as identidades. Eu fortaleço quando eu olho que uma identidade, ela está calçada por um conjunto de valores e um conjunto de valores está calçado por diversas crenças, né? Então, como eu fortaleço? Primeiramente quais são as coisas que eu acredito sobre mim? Quais são as coisas que eu acredito sobre a minha vida? Quais são as coisas que eu acredito sobre o meu negócio? Eu tenho percebido, e eu acho que a melhor reflexão para como eu fortaleço as minhas identidades, que é assim, as pessoas querem achar respostas para coisas do passado delas estando paradas. As pessoas querem achar respostas para histórias do passado dela estando paradas. Como se fosse assim, ó, eu tô parada, vai chegar uma resposta aqui em mim, e quando essa resposta chegar, algo vai acontecer na minha vida daqui para frente. Essa regra não existe. Essa regra, eu sou uma criança presa no ponto do ônibus ou na porta da escola esperando a minha mãe vir me buscar. A sua mãe não vai vir te buscar, você não é mais uma criança e você não está na porta da escola. Às vezes parece que é uma, né, fala assim, nossa, parece uma metáfora muito distante, mas muitas vezes é exatamente isso.
como eu acho as respostas para que eu desenvolva, para que eu cresça nas minhas identidades. Só tem uma coisa, chama-se movimento. Uhum. Sempre que a gente se movimenta, ao ponto de exposição. É dentro desse movimento que eu vivo a exposição e aí eu trabalho o que eu preciso trabalhar dentro desse ponto de exposição. Então eu vou fortalecendo as minhas identidades, dando braçadas dentro da piscina. Na corrida, ou o que for, ou como é apreciar esse prato de comida. É fazendo, você não consegue provar um prato, um prato que você está afim, morder no cardápio. Está escrito o que tem ali, não adianta você morder o cardápio. É a preparação do prato, é o ato de experimentar o prato. Então, assim, preparar o prato e saborear o prato é um ato aqui de troca de energia. Então, a energia do arroz que estava cru, que ele passou por uma transformação, tal, até o movimento que ele está no garfo, que eu vou saborear. Então, tudo é movimento, não tem outra forma, senão as coisas estariam lá na forma natural delas. E quando eu vou fortalecer identidades ou quando eu quero atingir resultados, seja no meu negócio, seja na minha vida, eu preciso do movimento para experimentar. E muitas travas do movimento estão de crenças. Então, assim, a pessoa acredita que vai vir uma resposta. A pessoa acredita que o dinheiro que ela quer no negócio dela, ela vai ser, eu vou ser abençoada, eu vou ter um milagre. E aí, como se o dinheiro, né? O dinheiro fosse bater na sua porta e falar, olha, estou aqui, eu cheguei, ou qualquer outra coisa, que eu estou usando o dinheiro como exemplo. Mas é preciso movimento. Então, toda a identidade, ela cresce no movimento, ela cresce quando eu busco conhecimento e ela cresce de acordo com o meu ciclo íntimo. Quem são as pessoas que estão à minha volta? Quem são as pessoas que eu estou trazendo para perto de mim? O quão interessante eu estou me tornando para a vida das pessoas? Né? E quando a gente se torna interessante? Quando a minha exposição e vulnerabilidade, elas são postas à prova. Inclusive, eu vou vendo que isso que eu estou esperando chegar até mim, qual é a minha história do passado, que não sei o quê. Cara, não sei, tem gente que não vai nem saber qual é. Uma coisa é certa, quando você se movimenta, você vai se liberando de muitas coisas. Por quê? Primeiro, porque eu estou voltada para a vida. E segundo, que a vida adulta é pra gente o quê? Pra gente construir apreciações. Né? Porque você não tem mais pessoas responsáveis pelo seu dinheiro, pela sua moradia, pela sua sanidade mental, por qualquer coisa que tiver, pela qualidade dos seus relacionamentos. Então, esse é o movimento. Alguém colocou uma pergunta aqui. Talvez o que torna difícil fazer esse movimento é não ter ideia de quais passos precisam ser dados. O primeiro é um movimento. E se o meu movimento for errado? Você vai conseguir ter essa avaliação. Sempre que você faz algo, você tem que olhar o quê? Toda ação gera uma reação. Então, eu sou uma pessoa que eu quero um emprego novo. Aí a pergunta é, qual movimento você está fazendo para o emprego novo? Quais são os movimentos que você pode fazer? Eu posso ligar para pessoas, eu posso mandar um currículo. Então, primeiro é assim, o que eu quero, e com base no que eu quero, quais são os tipos de ações que eu posso fazer? Não olhe para elas se elas estão certas ou se elas estão erradas. Então, tem uma visão. Uma visão é algo que eu projeto, que eu quero. Qual é o estilo de vida que eu tenho que ter hoje para já construir essa visão? Um emprego novo. Então, eu vou ligar para alguns contatos, eu vou ver o que eu tenho que fazer no LinkedIn, eu vou conversar com pessoas que fizeram essa transição nos últimos tempos e quais foram os passos que elas seguiram. Então, eu pego algumas variáveis e dentro dessas variáveis eu faço movimentos. E aí é nesse movimento que, para essa pessoa que eu perguntei, eu começo a conhecer pessoas mais interessantes, que é aí onde entra o conhecimento, né? Então, conhecimento, movimento e grupo de pessoas que estão à minha volta. Isso vira um novo alimento. E esse novo alimento, ele tem força. E aí a gente vai crescendo. Então, conhecimento, movimento, mais pessoas certas. E sabendo que resultado é só resultado, né? Bom e ruim é a gente que julga, é a gente que classifica. E o medo também, assim, o medo ele pode ser uma coisa ruim, uma emoção ruim? Pode, porque ele é capaz de te aprisionar.
Se você não conseguir ter uma musculatura emocional bem desenvolvida, se você não tem maturidade, o medo ele te aprisiona. Agora, se você já está num ponto em que você consegue olhar para esse medo e falar o que que você veio me ensinar, ou seja, o medo ele vem te dar um alerta da sua preparação. Que aí vai entrar o conhecimento, vai entrar, né, tipo, a clareza, o planejamento, a estratégia que você vai usar. Mas o medo, ele só vem, é um sinal de alerta. É como se fosse o semáforo, é o amarelo que está piscando. Só que se você Sim. deixar ele piscar demais, você vai ficar ali no vermelho, então você vai ficar paralisada. Agora, se você consegue, né, olhar para aquilo, opa, eu tenho que ter atenção. Atenção com o quê? Ah, é com esse ponto aqui. Então, agora que eu já sei qual é o ponto de atenção, eu consigo seguir. O sinal fica verde para mim. Né? E saber que algumas coisas, a gente, como você falou, eu preciso me tornar essa pessoa. E aí a Amy Cuddy, ela tem um estudo que eu acho sensacional, que ela fala, cara, minta até que se torne verdade. E esse mentir até que se torne verdade não tem nada a ver com a gente ser mentiroso, ser mau caráter, né? Não viver uma integridade interior. É assim, é a gente cuidar dos nossos pensamentos, da nossa comunicação interna, fazer isso de uma forma potencializadora, muitas vezes usando as afirmações positivas para que dentro da gente a gente consiga encontrar essa congruência que vai fazer com que a gente dê esse passo que a gente precisa dar. E aí já vai neutralizando, né, esse medo. E a gente vai nutrindo uma confiança interna que permite que a gente continue dando um passinho de cada vez. E, deu errado o resultado. Beleza, agora você já sabe que não é para ali que você tem que ir. Qual é o próximo passo? É mais para a Pois é. direita, é mais para a esquerda, né? E por aí a gente vai ajustando, né? Sempre a vida são pequenos ajustes finos que a gente tem que fazer diariamente. Perfeito. Uma coisa grande, ela é um conjunto de coisas pequenas feitas de forma consistente. Uhum. É isso aí. A gente está com quase 52 minutos, faltam 8 minutos para encerrar a live ali. Quer fazer uma conclusão aí? Uma conclusão faço. É muito importante que a gente olhe para a força das nossas identidades. Nós utilizamos as identidades de qualquer forma. Acordou, já brota uma identidade. Então, olhar com carinho para quem eu estou sendo dentro dos contextos. Eu estou sendo uma pessoa mais vitimizada, eu estou me posicionando de forma mais vitimizada, eu estou me posicionando como a heroína, uau, sei tudo, sou a fodona. Eu estou me olhando mais como, me posicionando mais como uma vilã agressora, e essas pessoas são aquelas que olham para as outras pessoas, são muito rígidas, né, com os outros ou com o que a vida fez com elas. Ou eu estou sendo uma pessoa mais observadora, eu estou experimentando mais a vida, eu navego entre esses três papéis, e eu sei exatamente onde devo colocá-los, e quando exagero em um ou outro, eu consigo refletir, voltar, dar um passo atrás e rever isso, né? Outro ponto importante que eu vou olhar, a identidade, né? A identidade mãe, a identidade empreendedora, a identidade mulher, a identidade amiga. Então, eu vou olhar para esses 4 papéis. E aí eu vou olhar como é que eu estou me posicionando no mundo. Eu sou uma pessoa que eu quero sugar as outras, tomar, tomar, tomar. Eu sou uma pessoa que eu navego entre eu só te dou algo se você me der também. Então, estou numa postura de troca, né? Ou eu estou numa postura de contribuição. Eu simplesmente faço, eu simplesmente quero entregar valor à vida de outros e automaticamente outras pessoas me trazem valor, ou num determinado contexto, aquela própria pessoa, ela me traz. Então, se eu olhar identidades, né, se eu olhar para minha identidade, olhar para os meus papéis e para a postura que eu estou tendo, e assim, seja um cientista de si mesmo, né? Então, faça agora, por exemplo, essa semana, hoje é segunda-feira. Durante essa semana, no final do dia, antes de você dormir, faça esse exercício, né? Qual foi a identidade que eu mais utilizei hoje, dado, enfim, como é a minha rotina, a minha vida? Como que eu dancei entre esses papéis, como eu dancei, como fiquei ai, porque você vai se olhar e você vai ver, né? Eu, por exemplo, eu preciso tomar muito cuidado, né? Porque eu fico usando muito a minha identidade heroína. Entendeu? Que eu sou foda. Eu tenho muito essa coisa. Então eu tenho sempre que administrar. Por quê? É tantas vezes utilizando ela e eu preciso, cara, eu posso utilizar ela sim, em vários momentos, né? Ó, aqui é a minha exposição e vulnerabilidade. Então, em quais momentos eu vou fazer isso, né?
e como está a minha postura. Eu quero só tomar, eu quero contribuir mais, né? Ou para mim tudo é uma troca. Então eu olho para isso. Essa semana o exercício seria no final do dia, ver como eu estou. Porque ó, tá tudo em mim, ó. Eu consigo controlar tudo isso. Tudo isso tá em mim. Sou eu, por quê? Porque eu Uhum. tô observando, eu não sou a minha mente. Então eu danço com a mente, eu danço com o medo, né? E fazer uma avaliação disso. E aí depois eu dou um segundo passo, que é o quê? Como é que eu fortaleço as minhas identidades? Com conhecimento, com movimento, que é a experimentação, e escolhendo as pessoas que estão à minha volta. Quem são as pessoas que eu escolho para me mentorar, para me acompanhar, qual é o livro que eu vou ler, qual é o curso que eu vou fazer. Então tudo isso vai ter Uhum. interferência. Legal. Adorei. Gratidão, Alê, por estar aqui nessa live comigo, por estar contribuindo, né, com a minha audiência também. Acho que isso é, assim, é um tema para mim fantástico. Isso fez muita diferença quando eu comecei a ter contato com isso e comecei a me observar desse ponto, né? E para quem está aqui e quiser aprender mais a como a mente funciona e como a gente consegue desenvolver as estratégias para neutralizar os nossos pensamentos, no dia 20 eu vou abrir as inscrições para o meu próximo lançamento, para o meu próximo desafio de sabotadores. E para mim, assim, além da questão da identidade, sabotadores para mim foi o meu primeiro passo para eu conseguir trabalhar o meu autodomínio, a minha musculatura emocional. Sabotadores para mim é poder, sabe? Então, nesse contexto de crise que a gente está vivendo, de onde várias emoções têm surgido por conta do nosso confinamento, por conta do nosso isolamento social, eu acho que mais do que nunca faz sentido a gente entrar em contato também com esse conhecimento que é capaz de trazer para a gente essa clareza de que a gente não é os nossos pensamentos. E muitas vezes tem coisas rolando aqui na nossa cabeça que não é a gente, que não é a nossa essência, que é só um mecanismo de defesa e que não necessariamente é o mecanismo mais eficaz, né? Muitas vezes é o contrário, ele não é eficaz por conta mesmo do contexto em que os nossos sabotadores surgem. Eles surgem lá na nossa infância e hoje não faz sentido a gente continuar utilizando estratégias infantis para problemas que são adultos, que são problemas do mundo real e não daquele mundo lá em que, né, a gente ainda não sabia solucionar os problemas. Então, fica ligado que no dia 20 eu vou abrir as inscrições para o próximo desafio do Saia do Modo Treta, para que a gente possa conseguir vencer os nossos sabotadores e sair melhor desse período de crise. Então, ali, mais uma vez, gratidão a todos vocês que estiveram aqui ao vivo, gratidão também por estarem aqui, por prestigiar a gente, por trocarem aqui com a gente através dos comentários. E para você também que está aí assistindo na gravação, gratidão por você estar aqui. Pronto? Pronto. Beijo. A Regina falando, participe do desafio que vale a pena. Ela participou da primeira turma, é isso aí. Tchau, uma boa semana para vocês, gente. Até Beijo. amanhã.